Oi, gente. Hoje eu vou trazer para vocês um relato de como foi que eu descobri que eu estava com ansiedade. Bom, antes de fato eu ter o diagnóstico da ansiedade, eu já tinha vários sinais e sintomas, como aquela sudorese, suor frio, mal-estar, enjoo em algumas situações específicas, que até então eu não sabia que eram essas situações e esses lugares. Eu comecei a sentir enjoo do nada, tontura, ia ao médico, o médico não descobriu o que era, fazia exames também não dava nada que justificasse aquele mal-estar que eu estava sentindo. Já aconteceu também episódios de eu ir na rua de moto pilotando e lá eu me senti mal, ficar tonta, não conseguir pilotar direito, voltar para casa. E isso não aconteceu só um episódio, aconteceu vários episódios, eu sem entender nada. Isso foi uma das coisas que aconteceu, né? Um dos sintomas, a tontura. Fora isso, enjoo, mal-estar, o pensamento sempre muito acelerado. E aí, quando eu comecei a sentir tudo isso, eu decidi buscar ajuda para entender o que estava acontecendo, já que não era físico, poderia ser mental. E aí decidi fazer uma sessão de terapia. Fiz uma sessão, gostei muito, me ajudou, mas eu sentia que ainda não era o suficiente. Então eu busquei ajuda de um outro profissional, busquei ajuda na época de um psiquiatra, e esse psiquiatra, ele me diagnosticou com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Ele me deu esse diagnóstico e aí eu comecei a fazer o tratamento. Esse tratamento foi evoluindo. Logo quando a gente começa a fazer um tratamento para qualquer doença da mente, os sinais, os sintomas, na verdade, eles tendem a se exacerbar um pouco por conta da medicação que você está tomando, né? Eu nunca tinha tomado medicação controlada, exacerbação dos sintomas, de fato. Mas assim, como eu já estava num grau elevado, esse tratamento para mim não funcionou bem. Tanto que eu troquei a medicação uma vez, fui para uma outra, ele diminuiu a dosagem, mas ainda assim eu já estava realmente num grau elevado e eu evoluí para uma depressão. Mas assim, esse assunto é um assunto para outro vídeo, eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Aqui eu queria deixar claro para vocês quais são os sintomas que vocês devem ficar atentos para saber se vocês têm ansiedade ou não, não são tão comuns, não são tão falados, mas que a maioria das pessoas sentem, que é tontura, enjoo, mal-estar em lugares, pessoas que fazem você sentir isso também. Você começa a perceber perda de apetite, aí você começa a notar emagrecimento, porque a perda do apetite ele vai trazer isso como consequência, né, o emagrecimento. E essa ansiedade demasiada, seja por pessoas, ou por lugares, ou situações, ou medo do que vai acontecer, que talvez vá acontecer, essa ansiedade vai trazer tudo isso. Essas informações que eu queria trazer para vocês hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre algumas causas da minha situação, né, que desencadearam esse processo, né, de ansiedade e depois evoluiu para depressão. E para não ficar vídeos longos, eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre a depressão em si, de como é que ocorre o processo, que muitas pessoas ainda acham que é frescura, que a pessoa não sente isso, mas não é. Depois eu vou trazer um vídeo completo sobre isso, tá?